Havaí, terra do surf, do sol, do mar e dos vulcões. A Ilha Grande do Havaí foi marcada e devastada por centenas de erupções vulcânicas só nos últimos 1000 anos. E isso acontecerá de novo. As erupções podem cobrir de lava a maior parte da ilha. Não demoraria muito para a lava atingir as áreas habitadas. Bilhões de dólares em propriedades podem ser destruídos em questão de minutos. Estamos falando de algo em torno de 10, 15 bilhões de dólares. Muitos podem ficar desabrigados ou pior. Milhares de pessoas podem estar em perigo. A força impressionante de uma mega erupção no Havaí em mega desastres. Apocalipse no Havaí. O arquipélago do Havaí é conhecido mundo afora pelas paisagens deslumbrantes. Mas tudo isso pode mudar em um instante geológico. Este paraíso pode ser destruído pela mesma força misteriosa que o criou, a erupção vulcânica. As 8 principais ilhas do Havaí abrigam 19 vulcões. Cerca de 75 erupções foram registradas nos últimos 200 anos. As ilhas do Havaí são o melhor exemplo do que os geólogos chamam de rastro vulcânico de um ponto quente. Elas são formadas pela passagem da placa tectônica do Pacífico sobre um ponto excepcionalmente quente, abaixo da crosta terrestre. Algo parecido com uma placa de parafina, passando sobre a chama de uma vela. Mas o que derretem são rochas e não cera. Com o passar do tempo, essa rocha derretida, ou magma, sobe até a superfície, criando e alimentando os vulcões. As placas da superfície se movem e passam por cima desse ponto quente. Por isso, vulcões se formam o tempo todo. O magma que chega à superfície se chama lava. A lava acumulada se transforma em solo. Todas as ilhas do arquipélago havaiano começaram como vulcões. Como a placa se desloca do noroeste para o sudeste, os vulcões são maiores, mais aglomerados e muito mais ativos. A mais jovem das ilhas é a do Havaí, de onde o arquipélago empresta o nome. Chamada de Ilha Grande, ela tem 2 vezes o tamanho das outras ilhas juntas. Não é apenas um, são 5 vulcões reunidos: Kohala, Manakea, Uhalalai, Kilauea e Mauna Loa. Esses 5 vulcões são uma presença dominante, obrigando os habitantes a viverem em um círculo no perímetro da ilha. O Kohala entrou em erupção pela última vez há 120 mil anos, enquanto o Manakea está quieto há 4 mil anos. Essas longas sonecas indicam que uma erupção de qualquer um deles é bastante improvável, mas o vizinho do sul costuma ser menosprezado. O Hualalai é um vulcão subestimado em termos de perigo e ameaça. O motivo disso é o fato de não ter entrado em erupção no período considerado histórico. A última atividade foi em 1801, mais de 200 anos atrás. Essa erupção de 1801 produziu mais de 400 milhões de metros cúbicos de lava extremamente fluida e veloz. A rocha derretida cobriu cerca de 300 quilômetros quadrados de terra e mar, uma área equivalente a Manhattan, São Francisco e Miami juntas. Uma erupção semelhante à de 1801 seria catastrófica. Nos flancos do Hualalai existem muitos resorts e hotéis, e o aeroporto Kona foi construído bem no caminho da lava. Se o Hualalai voltasse a entrar em erupção, o impacto seria devastador e rápido. Não demoraria muito para que a lava chegasse ao mar e às áreas habitadas. Em 1801, levou 35 minutos.
O Kilauea é considerado o vulcão mais seguro do mundo. Suas espetaculares fontes de lava jorrando lentamente podem ser vistas de perto. A erupção atual do Kilauea começou em 1983. Na verdade, ele está em atividade constante desde então. Esta já se tornou a erupção contínua mais longa já registrada no Havaí. Mas toda essa lava precisa ir para algum lugar. A mesma lava que moldou algumas das paisagens mais deslumbrantes da ilha também destruiu 181 casas e 12 quilômetros de estradas desde 1983. Mas o Kilauea esconde um segredo ainda mais perigoso. Ele abriga as erupções mais explosivas da história do Havaí. Em 1790, houve uma atividade violenta que produziu a maior parte dos pedregulhos que temos aqui no nosso campo de visão. A nuvem de fumaça devia ter uns 9.000 metros de altura, algo semelhante à coluna de fumaça da erupção do Monte St. Helens, tão escura e assustadora quanto ela. Pelo menos 80 guerreiros havaianos morreram instantaneamente por asfixia e pelo calor na erupção de 1790, o maior número de mortes provocadas por um vulcão americano. Mas o Kilauea já fez outras vítimas. A erupção violenta mais recente foi em 1924 e matou um fotógrafo que se aproximou para registrá-la. Essa mesma erupção arremessou blocos de pedra de algumas toneladas a uma distância de milímetros. Cinzas vulcânicas foram lançadas a uma altura de 3 quilômetros, fazendo anoitecer em cidades a 40 quilômetros dali. Temos de nos lembrar que só vimos uma pequena parte do que o Kilauea pode fazer. Sim, o Kilauea pode ser benigno, mas também pode ser muito perigoso em outras circunstâncias. Mas o que mais preocupa as autoridades é o enorme vulcão localizado a oeste. Seu nome é Mauna Loa. Terremotos violentos sempre precederam todas as grandes erupções do Mauna Loa. O que mais se teme é uma recorrência do que aconteceu em 1868. Há poucas fotos ou ilustrações, mas os primeiros missionários registraram cerca de 300 terremotos em apenas 4 dias. Acredita-se que o maior deles tenha atingido 8 graus de magnitude. Esse terremoto foi 11 vezes mais forte do que o de 1989 em São Francisco e o de 1994 em Northridge, que atingiram 6,9 graus. Foi quase impossível para os moradores do sul da ilha resistir ao terremoto. Esse terremoto provocou um deslizamento de terra, uma enxurrada gigantesca de lama que desabou sobre um vale, engolindo os moradores de uma pequena aldeia. Eles foram soterrados pela lama. Mas isso foi apenas uma amostra do jorro de lava do Mauna Loa. A erupção começou a 1.500 metros e alcançou o mar em questão de 2 horas. 77 mortes foram confirmadas, mas é provável que o número de vítimas tenha sido bem maior. O de 1868 foi o grande mesmo. E isso pode acontecer de novo. Eu calculo que esses eventos aconteçam com intervalos de 150 anos. Nesse caso, uma nova erupção acontecerá nos próximos 10 anos. A lava de uma atividade menor em 1950 seguiu exatamente o mesmo caminho. Imagens desse evento nos dão uma ideia do que uma erupção semelhante poderia fazer hoje. Se tivermos uma erupção como a de 1950, várias pequenas comunidades seriam afetadas, vários pequenos municípios seriam afetados por ela. Em 1950 havia poucos hotéis e condomínios. Na verdade, o número de cabeças de gado era quase igual ao de pessoas. Se a ilha fosse mais habitada, a erupção poderia ter sido um verdadeiro mega desastre. A
A erupção do Mauna Loa de 1950 provavelmente foi espetacular. Havia uma fissura que se propagou e se manteve aberta por 15 quilômetros ao longo da ilha. A lava jorrava do chão. A lava formava a chamada cortina de fogo, um muro de rocha derretida de 180 metros de altura e 3 quilômetros de extensão. Depois de iniciada a erupção, em 3 horas, ela já havia percorrido alguns quilômetros, se aproximado da estrada, atravessado a estrada, entrado na aldeia e destruído algumas casas. 35 minutos depois, a enxurrada atingiu o mar. O vulcão expeliu lava durante 23 dias na erupção mais volumosa da história da ilha. Embora a principal rota de fuga, a rodovia 11, estivesse bloqueada, todos se salvaram. Alguns escaparam por um triz. Hoje, a história seria bem diferente. Isso foi em 1950, quando a população do Havaí era muito menor do que é hoje. Se tivéssemos uma recorrência da erupção do Mauna Loa que tivemos em 1950, teríamos muito mais pessoas correndo perigo e muito mais perdas inevitáveis de propriedades. A Ilha Grande hoje está bem diferente daquela que foi devastada pelos acontecimentos de 1868 e 1950. O então pequeno porto de Hilo é hoje a segunda maior cidade do estado do Havaí e um importante polo agrícola. Do outro lado da ilha, a relativamente inabitada costa de Kona hoje abriga resorts e propriedades de alto luxo. Eu fiz um estudo rápido e rudimentar sobre o impacto econômico nas propriedades da ilha, caso fossem destruídas nos flancos do Mauna Loa. E calculei algo em torno de 10 a 15 bilhões de dólares. A Ilha Grande do Havaí foi formada por erupções vulcânicas e terremotos ao longo de sua história. E o monitoramento científico revela que esses monstros ainda são uma ameaça. Os registros mais antigos foram feitos pelos colonizadores polinésios, que ali chegaram 1000 anos atrás. Não havia linguagem escrita até 1811. Assim, tudo o que se sabe sobre o Havaí de antes de 1811 é através do folclore, dos mitos e de histórias. Existe uma deusa dos vulcões, a deusa Pele, e eles atribuem as erupções a seu temperamento. Cientistas modernos acreditam que essas lendas se baseiam em erupções reais, mas não são confiáveis. O registro geológico mais preciso começou com a chegada dos colonizadores ocidentais em 1778. Com os terremotos e a erupção de 1868, o Mauna Loa foi reconhecido como um dos vulcões mais perigosos da ilha. Com menos de 1 milhão de anos de idade, uma criança em termos geológicos, o Mauna Loa fica a 4.200 metros acima do nível do mar. Batizado de Montanha Alta, é o vulcão ativo mais alto do planeta e tem 96 quilômetros no ponto de maior largura. O Mauna Loa cobre aproximadamente 51% da superfície da ilha do Havaí. Portanto, ele é maior do que todas as outras ilhas do Havaí juntas em termos de superfície. Mas essa é apenas uma fração de seu tamanho total. O que as pessoas não sabem é que a estrutura se estende para baixo do nível do mar. Assim, se seguirmos até o leito do mar e calcularmos o volume do Mauna Loa, ele é sem dúvida o maior vulcão do mundo. A distância até o leito do mar acrescenta mais 4.000 metros. E não para por aí. O Mauna Loa avança mais 8.000 metros na crosta terrestre. A montanha, na verdade, está empurrando o solo do mar que cede com o peso.
Partes da ilha já desabaram no mar sob a pressão do peso. Todos os vulcões havaianos têm uma tendência a desmoronar à medida que vão crescendo. E o Mauna Loa não é exceção. Ele já teve vários deslizamentos de terra e desabou catastroficamente, despejando volumes enormes de escombros no mar. A Lika 2, o maior desses deslizamentos, aconteceu aproximadamente 100 mil anos atrás. Acredita-se que um grande tsunami se formou com esse despejo de material na água. Embora não haja consenso, as ondas podem ter atingido a costa do Japão e da América do Norte. Se algo semelhante acontecesse hoje, alguns cientistas afirmam que ondas de 90 metros poderiam encobrir Los Angeles em poucas horas. No entanto, um colapso assim não é esperado nos próximos 10 mil anos. Eventos dessa natureza são tão raros e acontecem tão pouco que seria quase impossível acreditar que uma enorme porção de terra poderia se soltar. Quem tem medo de ser atingido por raios pode se preocupar com um Lika 2. Os vulcanólogos têm vasto material para estudar com o histórico de erupções do Mauna Loa e seus terremotos. Desde o início dos registros mais detalhados, em 1832, o Mauna Loa entrou em atividade 39 vezes. A maior parte das erupções ocorreu em áreas chamadas de escapes, próximas ao cume coberto de nuvens do vulcão. A maior parte das erupções dos vulcões havaianos geralmente começa com fissuras e temos as chamadas cortinas de fogo, onde a lava jorra ao longo de um trecho da fissura que pode ter vários quilômetros. Com o tempo, essa fissura tende a se concentrar num único ponto e é ali que a maior parte da atividade irá acontecer. A região ao redor dessas fissuras é chamada de zona de fratura e determina a direção que a lava irá seguir. Seja qual for o caminho, ele será rápido, pois as encostas íngremes do Mauna Loa fazem a lava descer a 3 metros por segundo. Na última erupção do Mauna Loa, em 1984, ele expeliu 1 milhão de metros cúbicos por hora, ou seja, tudo acontece muito depressa. Nessa erupção, a lava percorreu um caminho diferente daquele dos eventos anteriores. A erupção de 84 começou na caldeira e depois seguiu para a fratura norte, enviando rios de lava para Hilo. Eles pararam a vários quilômetros da cidade, mas mostraram que podem chegar à maior cidade da ilha. 40 quilômetros quadrados de terreno ficaram cobertos de lava em apenas 3 semanas. Felizmente, a maior parte das terras atingidas era inabitada e pertencia ao Estado. Se a erupção tivesse sido maior, teria colocado 40 mil pessoas em perigo. Há escapes radiais na parte norte do Mauna Loa que sempre jorraram lava para a costa de Kohala, uma grande área de veraneio. Uma erupção na zona de fratura sul pode jorrar lava para qualquer comunidade ao sul de Kailua Kona. O Mauna Loa preocupa porque suas erupções podem afetar várias partes da ilha, todas habitadas. Mas a ocorrência de 84 demonstrou algo igualmente desconcertante. As erupções podem vir de mais de um vulcão ao mesmo tempo. A erupção de 84 do Mauna Loa foi notável no sentido de que tanto ele quanto o Kilauea entraram em erupção. Isso prova que qualquer coisa pode acontecer na Ilha Grande. É possível. Podemos ter o Mauna Loa, o Kilauea e o Hualalai ao mesmo tempo. Desde 1984, houve investimentos imobiliários de pelo menos 3 bilhões de dólares e a indústria do turismo explodiu. No entanto, a principal rota de fuga continua sendo uma única estrada que circunda a ilha. Uma grande erupção destruiria a economia da ilha, sem falar na perda de vidas humanas.
A população da Ilha Grande é de cerca de 150 mil pessoas, sem contar os turistas. Somando os turistas e os moradores, diante de qualquer situação, milhares de pessoas podem estar em perigo. Os vulcões aqui apresentam inúmeros perigos aos moradores e aos turistas. Terremotos e erupções não são os únicos riscos desses monstros. Quando pensamos em vulcões, imaginamos erupções violentas e explosivas. Definitivamente, esse não é o melhor lugar para passar férias. No entanto, o Parque Nacional de Vulcões do Havaí, na Ilha Grande, é a atração turística mais popular do estado. Muita gente vem para o Havaí, principalmente para o Parque dos Vulcões, esperando ver vulcões em erupção e sempre perguntam, onde está o vulcão? Um deles é o Kilauea, sobre o qual estamos agora. E ele é bem plano. O outro é o Mauna Loa, este campo imenso. Isso é o que domina a Ilha Grande do Havaí. Não é uma montanha alta como aqueles vulcões de cascata, mas tem essa forma de escudo, com um cume que nem dá para ver daqui. As enxurradas lentas e densas ajudaram a modelar os chamados vulcões escudo. Isso também permite que os turistas vejam a atividade bem de perto. Aproximadamente 2 milhões de pessoas visitam o parque anualmente. Cerca de 1.000 pessoas por dia visitam o ponto de erupção ativa. Esse é provavelmente um dos poucos lugares no mundo onde um leigo pode observar erupções em segurança sob condições adequadas. Outro aspecto interessante do Kilauea são as fontes de lava periódicas. Elas são atrações bastante espetaculares para os turistas. Os turistas observam a formação de novos solos. 2 quilômetros quadrados de solo surgiram desde 1983. São chamadas de prateleiras, delta ou bancos de lava. Vários nomes são usados. Quando a lava finalmente chega ao oceano, depois de ter percorrido uns 15 quilômetros a partir do ponto de erupção, ela forma essas prateleiras. Mas a beleza pode enganar. Todos os anos, mais de 800 turistas se ferem, apesar de os vulcões estarem relativamente inativos. Os perigos mais óbvios estão nas áreas irregulares. Atendemos diariamente pessoas com esfoliamentos e machucados. Algumas se perdem nas florestas. As florestas e as regiões ao redor das crateras estão cheias de fissuras e buracos, onde fazemos resgates. Outro perigo que subestimado é o risco que as pessoas correm ao percorrer um banco de lava. As pessoas vão até a beira do banco, que é feito de lava nova. O que costuma acontecer é que uma onda forte pode estourar sobre essa lava, que está a centenas de graus centígrados. E isso pode queimar como óleo quente. Algumas pessoas morreram assim. É provável que nada de grave aconteça ao turista durante uma rápida visita à ilha do Havaí. Mas as 150 mil pessoas que moram aqui precisam enfrentar uma série de perigos. A fumaça vulcânica, o chamado VOG, faz parte do processo natural dos vulcões havaianos. No caso do Kilauea, que está em erupção há mais de 20 anos, se o VOG fosse classificado como fonte de poluição criada pelo homem nos Estados Unidos, o Kilauea estaria em primeiro lugar na lista. Os altos níveis de dióxido de enxofre no VOG estão relacionados a doenças respiratórias e até a problemas cardíacos. Além disso, há os terremotos constantes que assolam a ilha anualmente. Muitos sequer são sentidos, mas alguns têm sérias consequências. O terremoto de 15 de outubro de 2006 foi um alerta. Tivemos prejuízos bastante sérios em algumas áreas da Ilha Grande. Tivemos estragos em construções aqui, na estrada. Uma ponte aqui ficou bem avariada. E aqui, uma parte da pista foi arrancada perto de uma ponte.
Segundo a Secretaria de Transportes, só em estradas e pontes, o prejuízo foi em torno de 20 milhões de dólares. Mesmo na ilha de Oahu, a 1 hora de avião, houve falta de energia elétrica por 3 dias. O aeroporto foi fechado. Ficou tudo parado. E a distância é grande. Ninguém esperava que um terremoto na Ilha Grande afetasse Oahu a esse ponto. O terremoto de 2006 atingiu 6,7 graus, mas os terremotos de 1868 atingiram a magnitude de 8 pontos, 12 vezes mais intensa. Será que somos capazes de enfrentar um terremoto assim? Duvido que alguém possa dizer que sua casa suportaria um terremoto de magnitude 8. Se Oahu ficou sem energia por 2 ou 3 dias por causa desse terremoto de 6,7 na Baía de Quejolo, um tremor de 8 graus teria efeitos imprevisíveis e a Ilha Grande seria a mais afetada. Uma ocorrência como essa pode ser precursora de outro grande evento, uma erupção vulcânica. O Observatório de Vulcões do Havaí, dirigido pelo Centro de Geologia dos Estados Unidos, ou USGS, tem a função de analisar e tentar prever futuras atividades. O primeiro sinal de agitação que devemos observar num vulcão é a atividade sísmica elevada, que chamamos de tremor sísmico, um terremoto constante onde o tremor nunca cessa. E o tremor sísmico sempre esteve associado ao movimento do magma. Com o aumento da frequência sísmica, podemos determinar quando e onde uma erupção pode acontecer. Começa com alguns terremotos por dia. Com o passar das semanas e meses, pode chegar a 10 terremotos diários. Por fim, um pouco antes da erupção, não é impossível constatar milhares de terremotos por dia. Mas há outros indícios de erupção iminente. Para recolher o máximo possível de dados, o USGS literalmente cabeou os vulcões da ilha. Isto é um mastro de telemetria para um medidor enterrado no solo. Se o solo estiver inclinando ou mudando de forma, é bem provável que o magma esteja em movimento. Satélites enviam sinais para antenas de GPS como esta, para medir outro tipo de mudança no nível do solo. Temos instrumentos como estes no Mauna Loa e constatamos que ele está inflando feito um balão, e isso indica que o magma está aumentando. Ao medir o índice e as alterações de forma dessa inflação, temos ideia da quantidade de magma e da rapidez com que ele se acumula no vulcão. O mesmo acúmulo é visto nesse interferograma de radar, uma técnica em que o radar é usado para medir mudanças na topografia. Este é o Mauna Loa. Esta é a área do cume. As faixas coloridas representam quanto o solo se move e vemos várias faixas ao redor do vulcão. Tudo isso é reunido neste centro nervoso onde os oficiais do USGS monitoram todas as atividades em tempo real. Os métodos variam de altamente avançados a relativamente simples. Temos alguns lugares da ilha de onde obtemos imagens enviadas em tempo real. Temos imagens das atividades, das fontes de fogo, do sobe e desce da lava e de desabamentos na costa, onde grandes pedaços de terra caem no mar. Esses dados permitem prever quando uma erupção é iminente. De repente, esses instrumentos podem disparar, o sinal se intensificar ou mudar drasticamente. Mas prever quando uma erupção pode acontecer é apenas metade da equação. A outra parte é prever que áreas podem ser afetadas. No esforço para preservar a ilha do Havaí de erupções vulcânicas, os cientistas procuram determinar que áreas podem ser afetadas. Felizmente, a história tem o hábito de se repetir. A chave para o futuro é analisar o passado. Até agora conseguimos mapear 500 fluxos de lava no Mauna Loa. Usando apenas um martelo, uma lupa e um caderno de anotações, os geólogos mapearam 30 mil anos de fluxos eruptivos e zonas de fratura.
Assim, podemos usar essa história para examinar os diferentes setores do vulcão, ver onde as erupções ocorreram e com que frequência. A partir disso, criaremos mapas de risco e esperamos que sejam usados para algo além de enfeitar a parede ou ocupar uma gaveta. O USGS faz recomendações para os comitês de planejamento de segurança pública. Assim, em uma área de alto impacto, não se deve desenvolver um bairro residencial. É preferível plantar nogueiras ou mamoeiros para que, em caso de erupção, árvores e não residências sejam queimadas. Infelizmente, com o crescimento da população da ilha, houve queda no poder aquisitivo e na oferta de terrenos. O resultado disso é a construção de casas em áreas de alto risco. Os compradores são informados do potencial de risco quando adquirem as casas. Caso o Mauna Loa entre em erupção, há bairros que nos preocupam mais. O Hawaiian Ocean View Estates está na zona de fratura sudoeste, num ponto alto da montanha. Se houver uma erupção, a lava atingirá essa comunidade rapidamente. O bairro de Ocean View foi construído sobre fluxos de lava de antigas erupções do Mauna Loa e abriga cerca de 4.000 pessoas. O problema é que a lava deste lado desce com mais velocidade. Precisaremos obter informações com mais rapidez e reagir mais prontamente. O problema se agrava porque a região só é servida por uma única via de acesso, uma estrada de mão dupla. Sabemos que se houver uma evacuação e tivermos pouco tempo para avisar as pessoas, elas terão de sair às pressas e provavelmente só poderão deixar o local pelo sul. A estrada é basicamente a mesma que foi destruída em 1950 e várias regiões na ilha, como Ocean View, enfrentam problemas parecidos, mas a Defesa Civil conta com várias soluções criativas para a segurança da população. Podemos soar 2 sirenes na comunidade. Existe um ótimo programa de educação e uma associação comunitária. Eles sabem que se uma sirene soar, terão de deixar o local. A prefeitura tem policiais que podem avisar de porta em porta. Os helicópteros podem difundir um alerta. Podemos utilizar a patrulha aérea civil com seu avião com alto-falante. Usaremos tudo isso para informar as pessoas que devem evacuar e para onde devem ir caso seja necessário. A chave para o sucesso é o trabalho em equipe. Mas por melhor que seja o sistema, a deusa Pele sempre parece estar um passo à frente. Estamos meio em desvantagem. Nós estamos aqui arranhando a superfície e grande parte do que precisamos saber acontece quilômetros abaixo dos nossos pés. Para resolver esse problema, o projeto de escavações científicas do Havaí decidiu trazer as profundezas da Terra para a superfície. O que vemos aqui é uma escavadeira convencional que modificamos para poder colher uma sequência contínua de amostras de fluxos de lava produzidos por um vulcão tipicamente havaiano. O Mauna Kea foi escolhido pela idade e relativa inatividade. Uma escavadeira especial perfurou 3.300 metros, onde a água subterrânea ajuda a extrair amostras de magma solidificado, como esta. Isto aqui é uma amostra dos produtos eruptivos do Mauna Kea. Sua idade é algo em torno de 600 mil anos. Basicamente, o que esperamos conseguir fazer com essas amostras é submetê-las a análises químicas detalhadas. Queremos poder concluir alguma coisa sobre os outros vulcões. O projeto começou em 1999. O objetivo é alcançar a crosta terrestre, algo entre 5 e 6 mil metros. Essa perfuração é a mais profunda que já se fez em um vulcão de ilha oceânica.
Quando começamos a escavar, mesmo nos primeiros 1000 metros, descobrimos uma quantidade enorme de informações sobre a história dos vulcões havaianos. Antes, achávamos que ele tinha 500 mil de anos, mas conseguimos provar que isso é menos da metade do ciclo de vida do vulcão. Isso prova que vulcões como o Hualalai têm muito mais história do que se pensava. Na verdade, quanto mais se descobre, mais se percebe que sabemos muito pouco sobre vulcões de ponto quente. Contamos com os melhores profissionais do mundo, os maiores especialistas em processos vulcânicos e debatemos muito sobre o que iríamos encontrar. Muita coisa do que pensávamos saber sobre vulcões provaram ser incorretas. Ainda levará muito tempo até que possamos prever quando ocorrerá a próxima grande erupção. Temos todas as respostas? Acho que a resposta a essa pergunta seria se eu pudesse ir a público e dizer: em 2008, o Hualalai entrará em erupção numa quinta-feira a tal e tal hora. Estamos muito longe disso. O máximo que os havaianos podem fazer é seguir as orientações das autoridades e esperar que a ciência possa ajudar a prepará-los. Eu acho que é preciso reconhecer que tudo o que vimos até agora não é a história completa. Esses sistemas podem se comportar de maneiras que nunca vimos e são potencialmente muito perigosos. Seja qual for a próxima grande erupção, ela instalará o caos nesta ilha paradisíaca. Já aconteceu antes e os cientistas sabem que acontecerá novamente. A pergunta é: quando haverá uma grande erupção vulcânica? Erupções vulcânicas vão acontecer nos próximos 50 anos. Uma erupção no Mauna Loa é quase uma certeza nesse prazo. Ele nunca ficou mais de 25 anos sem atividade. O máximo que podemos esperar é que não afete áreas habitadas. Embora a monitoração científica possa nos avisar sobre uma erupção com semanas de antecedência, a história mostrou que esses rompantes de fogo e lava são imprevisíveis. Uma erupção no Mauna Loa em 1975 só foi precedida por um terremoto 2 horas antes. O Hualalai ficou adormecido por 200 anos, mas as atividades sísmicas revelam que ele pode despertar a qualquer momento. A erupção do Kilauea é controlável, mas nem sempre se comporta dentro do padrão. O Kilauea tem reputação de ser um vulcão que nunca explode, mas descobrimos recentemente que o Kilauea explode sim. As erupções simultâneas do Kilauea e do Mauna Loa em 1984 levantaram possibilidades ainda mais destrutivas. Teoricamente, o Hualalai, o Mauna Loa e o Kilauea podem entrar em erupção juntos. Já houve erupções simultâneas. É pouco provável, mas não impossível. Essa possibilidade faz pensar em um mega desastre em potencial teorizado por cientistas e autoridades de segurança. São 5 horas da manhã em algum momento do futuro próximo, no auge da temporada turística. A pequena cidade de Kailua Kona é abalada por um terremoto de 7 graus que emana da costa oeste da ilha. Não existe emergência que gere tanto medo quanto um terremoto. Eles são imprevisíveis, chegam de surpresa. Sabemos que teremos avarias estruturais nas estradas, as casas sairão do lugar, os prédios sofrerão danos. A estrada de mão dupla que circunda a ilha está rompida em vários pontos, impedindo o trânsito na maior parte da costa oeste. A força do terremoto derruba os postes de energia elétrica da ilha e da vizinha Oahu. O Departamento de Defesa cria abrigos e coordena os esforços para avaliar os danos por helicóptero. Pequenos tremores são sentidos nos dias seguintes, aumentando a preocupação entre os moradores, principalmente porque boa parte da ilha está sem energia elétrica.
O problema é que isso impede as transmissões de rádio e de televisão e prejudica a comunicação com o público. Mas a maior preocupação é que os terremotos podem indicar uma atividade vulcânica iminente. O Mauna Loa preocupa mais porque abrange uma área muito vasta. As erupções podem ocorrer e enviar lava para a maior parte da ilha. Os tremores não emanam da área prevista ao redor do Mauna Loa, mas parecem vir mais do norte, do Hualalai. O Hualalai é quase um vulcão ativo, embora não mostre erupção há 200 anos. Mas ele tem o potencial de irromper novamente. Ele não está morto de forma alguma. A maioria dos resorts turísticos está no lado oeste da ilha. Uma erupção do Hualalai pode ser problemática. Então os sismógrafos do Observatório de Vulcões começam a disparar. O caos está se formando no Hualalai. Embora muito pequenos para ser sentidos, mais de 700 terremotos são registrados. Muita gente mora nos flancos do vulcão e, se houver erupção, a lava poderá estar nos quintais das casas rapidamente. As autoridades decidem soar as sirenes de alerta um pouco antes do Hualalai despertar do sono de 200 anos. Rocha derretida começa a descer para a costa. Em 35 minutos, a lava chega aos resorts da praia e ao aeroporto de Kona. A qualquer hora do dia, há cerca de 30 mil moradores e turistas na área. A maioria é obrigada a evacuar o local. Muitas pessoas poderão voltar para casa dentro de algumas semanas, mas milhares encontrarão seus pertences enterrados sob a lava solidificada. Segundo estudos do USGS, o prejuízo pode chegar facilmente a centenas de milhões de dólares. Mas a tragédia pode ser maior. As câmaras de magma desinflam, a terra se desloca e o Mauna Loa começa a inchar ainda mais. Indícios apontam para um possível rompimento na zona da fratura sudoeste, a mesma origem das erupções de 1868 e 1950. A fratura sudoeste do Mauna Loa desce a montanha e passa por 13% do Ocean View State. Ele fica na zona da fratura. A história provou que tudo é possível em se tratando de vulcões. Por isso, os vulcanólogos do USGS decidem se preparar para um possível desastre. Iniciaríamos uma evacuação, montaríamos abrigos, informaríamos a comunidade de porta em porta com a polícia, utilizaríamos o helicóptero e a patrulha aérea com alto-falantes. As pessoas tentam deixar a ilha, mas as condições das estradas dificultam a evacuação. Conseguir evacuar a população numa emergência é difícil quando a infraestrutura se resume a uma estrada. A situação piora. Um terremoto de 8,2 graus assola a ilha toda. Podemos considerar as estradas destruídas. Podemos considerar a perda de vidas humanas se um terremoto dessa magnitude acontecesse aqui no flanco sul. Além de destruir todas as construções da ilha, o terremoto também abre uma fissura de 3 quilômetros próxima ao cume do Mauna Loa. A lava jorra no ar, formando uma parede de fogo, e dispara pelo flanco sudoeste. Mas, diferente de 1950, centenas de casas, e não apenas chácaras isoladas, são encobertas por vários metros de lava à medida que ela segue para a água. A morte é inevitável para alguns. Eles têm 3 horas para escapar do caos. Mas as fatalidades se acumulam. A lava e os terremotos continuam por semanas, destruindo muitas fazendas do sudoeste da ilha. A destruição de casas, resorts turísticos e da indústria agrícola eleva o prejuízo para mais de 10 bilhões de dólares. A
A reconstrução pode começar em poucos meses, mas a recuperação completa pode levar anos. A ilha sobreviveu a desastres anteriores. A população certamente se adaptará, assim como se adaptou séculos atrás. Quando você mora numa ilha-vulcão, é natural se concentrar nisso, manter os olhos e ouvidos mais abertos, pois você sabe que existe o potencial de algo acontecer. Quem se muda para o Havaí não escapa da cultura e das consequências de morar num vulcão.